Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos e aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Quero convidar você a meditar comigo hoje num tema muito importante. Deus cura as lembranças que nos machucam. Talvez você que está me ouvindo, e eu também, algumas vezes incorro nesse grande erro. Ficamos presos a lembranças que nos machucam, que nos ferem e que não nos deixam caminhar, seguir em frente. Mas nesta manhã, Deus quer lembrar você. Ele cura as lembranças que te machucam. Veja João, capítulo de número 21, os versos de 9 a 14, como Jesus tratou com Pedro. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Observe que quando Pedro chegou à praia, ele encontrou um braseiro. Pode parecer um detalhe pequeno isso, mas não é. João usa exatamente a mesma palavra que havia usado quando Pedro negou Jesus diante da fogueira, lá no pátio do sumo sacerdote. Jesus estava levando Pedro de volta ao lugar da dor, ao lugar da queda, ao lugar onde ele negou Cristo. Jesus estava levando Pedro ali não para condená-lo, mas para curá-lo. Existe uma enorme diferença entre o que Cristo faz e o que Satanás faz. Satanás lembra o nosso passado para nos acusar. Cristo lembra o nosso passado para nos libertar dele, daquele passado de dor, de tristeza, de medo. Perceba que, antes de confrontar Pedro, Jesus lhe oferece pão e peixe. Antes de tratar o coração, ele trata a necessidade física de Pedro. E parece que esse é um modus operandi de Deus, né? Porque lembram que Elias, quando desanimado com a perseguição que Jezabel havia iniciado contra ele, diz que ele pegou o caminho do deserto de um dia e, chegando debaixo de um pé de zimbro, pediu a morte. E Deus não mandou a morte para Elias. Pelo contrário, Deus manda um anjo que leva pão e água. E então acorda Elias e diz: olha, tem pão e água, coma e beba. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Daqui mais um tempo, o anjo toca Elias e diz: acorda, tem pão e água, coma e beba, porque você tem uma missão. Observe que Deus está fazendo agora a mesma coisa com Pedro. Jesus está fazendo a mesma coisa com Pedro. Deu pão, deu peixe e está restaurando Pedro fisicamente. Que Salvador maravilhoso nós temos, né? Ele conhece as nossas feridas melhor do que nós mesmos. E talvez exista alguma lembrança que ainda o faz sofrer. Eu quero convidar você, nessa manhã, entregue isso a Cristo. Coloque diante de Jesus Cristo. O médico dos médicos sabe exatamente como transformar essa sua ferida em testemunho da graça dele. Ele pode e ele sabe como fazer. Por isso, eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor, cura minhas lembranças dolorosas. Senhor, que o meu passado não seja uma prisão, mas que ele se torne num testemunho vivo do teu perdão. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Não deixe que as lembranças do passado te machuquem. Corra para Cristo Jesus hoje, porque Ele cura as lembranças que machucam e abençoa a nossa vida para um futuro de bênção com Ele. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Um abraço e até lá.